Seja muito bem-vindo, Paulo. Um prazer ter você aqui com a gente. Tudo bem? Tudo ótimo. Uma honra poder fazer parte do programa. Queria deixar um abraço para você, para toda a equipe e todos os nossos ouvintes e telespectadores também. Uma alegria enorme. Obrigada, Paulo. Vamos começar. Queria até pegar o gancho nisso que conversava com o Fernando Horta em relação à composição ali do Congresso e essa relação com o governo nesse momento. No final da semana passada, a gente teve atritos, de fato, ali com o Arthur Lira, criticando Alexandre Padilha, inclusive, né? Alexandre Padilha disse que não responderia, enfim. Depois teve o veto das saidinhas, que teria sido algo negociado ali pelo Congresso. Como você está vendo essas relações e como isso pode, de fato, prejudicar algumas pautas caras ao governo, como é a reforma tributária que Fernando Horta comentava agora aqui para a gente? Bom, primeiro que a gente não pode esquecer que esse ano é um ano de sucessão da presidência da Casa, né? Tanto do Senado quanto também da Câmara. Então, Arthur Lira, ele tem pressionado muito o governo com a intenção de manter a sua hegemonia. Claro que ele não poderia ser reeleito, mas ele quer deixar um sucessor. De fato, Lula não tem se mostrado muito ativo em angariar apoio ao sucessor do Lira, mas sim reconstruir a base e até mesmo apoiar outra figura de centro que faça oposição ao Lira e ao grupo bolsonarista, já que o próprio Arthur Lira é um político que consegue agradar a gregos e a troianos, né? Dialoga muito bem com a ala bolsonarista e, dependendo de cada projeto, até que negocia com o governo federal, tanto é que conseguiu novos ministérios e pastas dentro do governo Lula, né? Então, esse é o cenário que está posto, né? O presidente Lula tenta desarticular o poder de Arthur Lira, que hoje, de fato, é o homem mais forte da política brasileira, né? Enfim, consegue, de alguma forma, domar os interesses bolsonaristas e petistas, já que tem um grande grupo a seu favor, e o que o Lula tenta oferecer agora para um outro tipo de centrão mais moderado, espaços no governo e maior diálogo, né? Por isso mesmo a gente viu na semana passada o Lula dizendo, na sexta-feira, aliás, que o Padilha ficará só de birra no governo durante um bom tempo, né? Então, isso já é uma expressão clara, né, de que o Lula não pretende aderir ao sucessor do Lira, né? Então, é interessante esse movimento, né? E claro que isso pode travar, como você bem disse, algumas pautas importantes, como o detalhamento da lei tributária. Ela foi aprovada no seu texto mais amplo, né, mais genérico, mas agora é preciso ver cada caso, cada setor produtivo, né, quanto vai pagar de imposto, quais produtos vão ter algum benefício ou não. Então, essas pautas talvez sejam barradas pelo Arthur Lira e fiquem mais para a próxima presidência da Câmara. Porém, coincidindo com o processo eleitoral municipal, o que pode complicar um pouco a vida do Lula, né? No entanto, essa rearticulação que o Lula procura pode ser o último passo, né, para neutralizar as forças bolsonaristas ainda dentro dos poderes. Já aconteceu no judiciário, né? Vocês estavam discutindo agora há pouco como o Sérgio Moro e o seu grupo, a Hart, né, foram minados, né? Aconteceu já no Congresso, os bolsonaristas têm um peso muito forte, mas hoje é um centro mais moderado que dialoga com o governo. E agora falta, de fato, eliminar o bolsonarismo, né, da própria presidência da Câmara. Conseguindo isso, o Lula terá mais chances de fazer aprovar os projetos do governo. A ver, a acompanhar. Deixa eu trazer essa notícia sobre a Gabriela Hart e esse afastamento, então, pelo Conselho Nacional de Justiça. E eu queria chamar a atenção, inclusive, para quem nos acompanha, ali em 2018, quando o então ex-presidente Lula foi ouvido pela Gabriela Hart, ela chegou a se tornar, inclusive, ali uma musa dos bolsonaristas por conta de uma fala que ela fez. Uma frase que ela respondeu, Lula, ela disse assim para ele: se você começar nesse tom, teremos problemas. Isso foi usado assim pela direita, pela extrema-direita. A Michele Bolsonaro chegou na época a usar uma camiseta com esses dizeres. A gente recuperou esse vídeo. Eu queria passar esse trechinho do vídeo só para a gente se aprofundar, então, nessa decisão do Conselho Nacional de Justiça e os impactos que ela tem, para a gente descobrir o que foi feito ali na Lava Jato entre procuradores ali de Curitiba. Vamos dar uma olhada nesse vídeo rapidinho.
esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou Não, sendo quem tem que interrogada nesse responder é momento. quem me acusou. Doutor, e assim, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então, vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso, eu vou fazer as perguntas que eu... É isso. É engraçado, né? Lula, ele disse que a história ia mostrar a verdade para quem estava aí participando e para todos nós, né? Em relação a tudo isso que ele era acusado. Isso vem acontecendo, né, Paulo? Então, assim, eu queria te ouvir sobre essa decisão de afastamento, com várias acusações, como o Horta colocou agora, de crimes que foram cometidos, né? Então, peculato, organização criminosa na criação dessa fundação privada. Como que você vê isso e, de fato, o potencial que esse afastamento nos dá para que a gente passe a saber o que aconteceu na Lava Jato? Bom, a Lava Jato tinha vários objetivos, né? O primeiro deles, e o mais importante, era excluir o Lula do processo eleitoral, né? E teve um certo sucesso em 2018, quando o Lula despontava como principal candidato e virtual vitorioso, né, da eleição de 2018, e o Lula foi excluído. Além disso, manchar a imagem, né, do PT em relação à opinião pública, coisa que também teve um certo sucesso, até aparecer a Vaza Jato, né? E a Vaza Jato acabou deixando muito claro, né, para os eleitores a ideia de que o Sérgio Moro e a Lava Jato tinham um projeto de poder, né? Não à toa, o próprio Sérgio Moro foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro, com alguma ruptura ou outra com o seu governo, mas no segundo turno estava de mãos dadas com Bolsonaro. E agora o que se revela, né, com as novas denúncias, aliás, nem tão novas, né, mas de fato a Justiça tem levado adiante as acusações, né, e esse é o tema, de que, além de tudo, né, a Lava Jato tinha um projeto econômico também, né, formando, ao que tudo indica, um processo de corrupção, né? O próprio acusador de corrupção se envolvendo num caso pior, né? Já que foi descoberto as tentativas da Lava Jato de, apoiados inclusive pelos Estados Unidos, pela CIA, né? Apoiar a prisão do Lula, enfim, atacar as esquerdas, mas agora o que se mostra é que a Lava Jato também tinha um projeto econômico, que era multar a Petrobras, fechar empresas também nacionais, com a intenção de revendê-las ou passar a administração, né, de obras e das próprias empresas para interesses internacionais, e, ao mesmo tempo, financiar uma suposta ONG de combate à corrupção, né? Mas o que a gente viu com o Sérgio Moro é que, usando uma metáfora futebolística, ele marcou o pênalti, chutou o pênalti, comemorou o pênalti, e agora a gente está descobrindo que participou de casas de apostas, né? Quase isso, ganhando um dinheirinho de alguma forma para supostamente alimentar essa ONG contra a corrupção. Mas onde já se viu, né? Ou seja, um juiz julgar, punir e ao mesmo tempo se sair beneficiado com seu grupo jurídico, né? Com punições, multas, e esse dinheiro não está muito claro no que foi aplicado, onde foi parar exatamente. Então isso cria especulações sobre crime de peculato, de corrupção, e esse é o desfecho da Lava Jato, né? Nasceu de uma maneira muito equivocada. Claro que a intenção era avaliar possíveis casos de corrupção no governo Lula, e de fato eles ocorreram, mas envolvendo sobretudo o centrão, né? Os partidos apoiadores do então governo, que depois migraram para o bolsonarismo. Mas em relação ao Lula especificamente, foram especulações muito bem elaboradas, mas muito frágeis ao mesmo tempo, já que, como dizia o próprio Dallagnol, contavam mais com convicções do que com provas. E o resultado dessa história é que hoje Lula é presidente da República, a opinião pública muda o eixo, né, a ponto de que o Lula foi eleito, e semana passada saíram pesquisas mostrando que mesmo nos estados bolsonaristas, ou com domínio do bolsonarismo, a avaliação do Lula tem melhorado, o que demonstra que o Lula se saiu vencedor desse processo, e mais do que isso, hoje a própria opinião pública, muitos jornais que antes criticavam e apoiavam a prisão de Lula, hoje já fazem meia-culpa e estabelecem uma relação mais republicana, né, com o governo atual. Também bastaria observar
como foi o governo Bolsonaro, desastroso, né, em todos os aspectos, no cenário internacional, econômico. Então, claro que o Lula não agrada 100% a grande mídia. No entanto, ele tem uma posição republicana, né, civilizada, o que mostra para a sociedade que entre Lula e Bolsonaro existe um abismo gigantesco e o Lula, de fato, é um chefe de Estado que sabe governar e sabe dialogar com as críticas, inclusive. Deixa eu trazer uma notícia, essa notícia internacional que a gente deu na abertura do programa, para falar um pouquinho sobre Estados Unidos, e logo depois eu vou falar sobre como o bolsonarismo e a extrema-direita têm apelado para os Estados Unidos, para outros países em relação ao que acontece aqui no Brasil. O que acontece não, o que eles supostamente alegam acontecer. Mas quero trazer a notícia sobre Donald Trump. Donald Trump está passando, então, por esse julgamento, primeiro julgamento criminal de um ex-presidente dos Estados Unidos, com o risco, de fato, de ser preso, né? Mas dizem que das várias acusações que ele responde, essa é a mais simples, é a com menor potencial de ele ser preso de fato e menor potencial para a reputação dele, né? Então, eu queria te ouvir sobre isso, como você está vendo esse julgamento. Há quem acredite, inclusive, que essa exposição de Donald Trump, mesmo respondendo criminalmente num julgamento, acaba sendo positiva para ele, né? Como que você vê essa situação? Lembrando que ele é um dos candidatos aí à presidência dos Estados Unidos, vai concorrer com Joe Biden, e pesquisas mostram que eles estão ali tecnicamente quase que empatados, né? Como que você vê esse julgamento e a imagem de Donald Trump nesse momento? Bom, como você bem disse, né, esse julgamento sobre ter pagado, né, ter pago para uma ex-prostituta o seu silêncio, né, para que não denunciasse, depois isso veio à tona já na eleição de 2016, quando ele foi eleito, né? Mas isso pode servir mais de álibi para fortalecer a eleição do Trump, né, com o discurso de vitimismo, de perseguição. E a gente sabe que, assim como no Brasil, nos Estados Unidos, a extrema-direita ela gosta dessas situações envolvendo machismo, envolvendo homofobia, discurso anti-imigrantes. Então, esses discursos intolerantes acabam fortalecendo a figura do Trump. Agora, vale dizer que há outro problema nos Estados Unidos, que é o fato de não haver uma justiça eleitoral unificada, né? Como o próprio nome diz do país, são pedaços unidos, Estados Unidos, né? E o resultado dessa história é que, ainda que o Trump sofra alguma punição, talvez isso pare na Suprema Corte e não leve ele nem à cadeia e não necessariamente à anulação do seu mandato, ainda que se saia vencedor. Isso aconteceu também com as acusações, né, em torno da tentativa de golpe, né, no ano de 2020, 2021, quando os trumpistas, né, aclamados, né, pelo próprio Bolsonaro, tentaram invadir o Capitólio. Aliás, Bolsonaro não, estou confundindo aqui, o Trump, perdão. Qualquer semelhança com Bolsonaro não é qualquer coincidência, é orquestrado isso de fato. Então, a própria Suprema Corte não proibiu a participação do Trump, considerando que as justiças eleitorais são independentes. Então, isso cria um agravante, né? Tanto é que, fazendo algumas análises, né, de notícias, canais de TV norte-americanos, eles têm comparado a situação brasileira com a norte-americana, inclusive dizendo coisas que a gente jamais imaginaria, do tipo, a Constituição norte-americana é muito velha, precisa ser renovada como a brasileira, o sistema judicial brasileiro tem funcionado melhor para reprimir o bolsonarismo e tudo mais, né? Então, o fato é que a justiça norte-americana hoje peca pelo excesso de federalismo, né, que significa dar extrema independência judicial a cada um dos estados. Bom, o que a gente vai ver? O Trump fazendo todo um discurso de vítima, de perseguição, e, como eu disse, isso tende a fortalecer a sua candidatura, mesmo porque a campanha do Biden foi desastrosa, né? Aliás, o mandato do Biden, né? Principalmente no cenário internacional. Pesam contra Biden duas guerras, a da Ucrânia e da Palestina, e, além disso, o enfraquecimento dos Estados Unidos no cenário internacional, principalmente em relação à China. Biden fez vistas grossas em relação a Hong Kong, né, e Taiwan, principalmente, ou seja, até mesmo enveredando para a ideia de reconhecimento desse território como independente, não chinês.
E além disso, agora, né, com o último incidente envolvendo o final de semana Irã e Israel, os Estados Unidos também não sabem muito bem o que fazer. Mesmo porque no ano eleitoral, qualquer intervenção a favor de Israel pode pesar muito para o governo Biden, a sua tentativa de reeleição, com uma rejeição do eleitorado, né? Aliás, o próprio Trump usa esse discurso nos Estados Unidos, que os americanos têm gastado muitos recursos financeiros para apoiar a Ucrânia e mesmo Israel, ou para manter a OTAN sustentável do ponto de vista da defesa militar, claro. Então, esse discurso enfraquece bastante o Biden, e hoje a maioria dos analistas norte-americanos tende a dizer que o Trump é o favorito a vencer a eleição. Diante do que aconteceu no final de semana, Irã e Israel, como você vê o posicionamento dos Estados Unidos? Como você bem disse, Joe Biden agora está nessa encruzilhada. Ele estava tentando recuar desse apoio que deu a Israel, muito por conta dos votos que estava perdendo, por conta do massacre, desse genocídio que acontece na Palestina, mas nesse momento ele volta a estar do lado, ainda que apelando para que Israel não contra-ataque. Como eu disse, deu uma tréplica em relação a esse ataque, né, no Irã. Então, assim, como você vê hoje o posicionamento de Biden diante desse conflito? Bom, vale dizer que o governo norte-americano está em saias justas, né? Primeiro que os iranianos usaram exatamente o mesmo argumento na ONU que foi empregado por Israel. Né? Israel ataca a Palestina usando um artifício, um artigo, salvo engano, 50, 51, que permite, até que a ONU não tome uma decisão a respeito de um ataque de um país sobre o outro, permite o direito de autodefesa, né? Olha que interessante. Então, Israel usou a torta direito esse argumento, dizendo que nada mais estaria fazendo contra a faixa de Gaza, senão exercendo o direito internacional à autodefesa, e os iranianos usam o mesmo argumento. Afinal de contas, a embaixada na Síria iraniana foi bombardeada por Israel. E a ONU fez pouco caso, mal discutiu o assunto. Vocês já tinham apontado isso antes de eu entrar no ar. E o Irã usou o artifício, né, de legítima defesa, né, de defesa do seu território, das suas instituições. Então, a ONU, por não ter se manifestado ou tomado uma decisão, né, de retaliação a Israel, abriu um vácuo jurídico para que a própria comunidade internacional, com vistas grossas, né, e sem muitos argumentos, não pudesse rechaçar esse ataque do Irã. Claro que houve, né, condenações, mas não a ponto de, por exemplo, exercer uma intervenção militar sobre o Irã. Assim como também não se intervém sobre a Israel, exatamente porque ambos os países estão usando o mesmo argumento jurídico, né, presente no direito internacional e assinado por todos os países que pertencem à ONU. Né? Então, como que fica o Biden nessa história? Né? Exatamente com as saias justas, né? Porque o que explicaria atacar o Irã se ao mesmo tempo se não se ataca Israel, sendo que os dois países estão usando um artifício jurídico, né? Então vejam só o buraco que o Biden se meteu. Mas vale dizer que, voltando ao assunto, né, o Biden tem uma gestão do ponto de vista da diplomacia que é catastrófica, né? Então o ataque do Putin à Ucrânia, né, mostrou a incapacidade do Biden, né, de negociar, de até mesmo retirar ou afastar os armamentos próximos ali da fronteira com a Rússia, né, que era a grande reivindicação do Putin. Em relação ao Netanyahu, né, o chefe de Estado de Israel, também, né, os palestinos, né, tiveram uma piora de condições de vida desde o Trump, né, piorou com o Biden. Houve vários alertas, né, de organismos internacionais que a pobreza, a miséria, a fome, a falta de entrada de suprimentos médicos, inclusive, já estavam afetando a Palestina. Né? E essa inaptidão, né, dos Estados Unidos, que se coloca na condição de policial do mundo, né, de guardião de todas as democracias, o Biden mostrou que, de fato, não tem capacidade de exercer um carisma internacional e até mesmo a capacidade também de exercer acordos bilaterais, mesmo entre nações opositoras. Então, o Trump vem com tudo nessa eleição, né? E a imagem do Biden totalmente enfraquecida. Mês passado, ou retrasado, a gente não pode esquecer que saiu uma decisão judicial nos Estados Unidos
processando o Biden por ter encontrado documentos secretos norte-americanos dentro da sua residência. E o juiz acabou absolvendo o próprio Biden, né? Mas o argumento foi o que mais chamou a atenção. O argumento dizia que o Biden não merecia ser processado porque ele era um idoso com problemas de memória e, de fato, sem capacidade para controlar a burocracia do Estado. Então, isso caiu como uma bomba. Ao mesmo tempo que ele foi absolvido, o Biden ganhou a imagem, né, infeliz de velho gagá, com todo respeito aos idosos, evidentemente. Então, muitas vezes ele se esquece do nome dos países, dos chefes de Estado com quem está, confunde algumas frases, situações históricas. Então, e o Trump, apesar de ter praticamente a mesma idade, né, uma diferença de 4, 5 anos, ele se apresenta como um sujeito mais viril, mais capaz, né, de tomar decisões. Então, isso vai pesar contra o Biden, a gente pode ter certeza disso. É isso. Aliás, em relação ao conflito na Palestina, Biden atrasou muito uma proposta no Conselho de Segurança da ONU, porque queria sair como esse pacificador, a pessoa que seria aí protagonista nessas discussões de um processo de paz ali na região entre Israel e a Palestina. Não teve sucesso e o Conselho de Segurança acabou, então, votando a resolução ali contrária a Israel, mas Israel, mais uma vez, desrespeita ali, mais uma vez não, na verdade é algo inédito, esse desrespeito ao Conselho de Segurança da ONU, mas acho que vale ressaltar esse atraso que os Estados Unidos fez acontecer para que Israel pudesse, de fato, parar ali, conversas no sentido de paz pudessem avançar. Paulo, é uma alegria te ter aqui semanalmente. Muito obrigada. Seja mais uma vez super bem-vindo aqui no Bom para Todos e a gente volta a se conversar então na segunda-feira. Viu? Uma ótima semana para você. Até lá. Muito obrigado. Boa semana a todos.